$2.000 é a média do preço de aluguel hoje em dia aqui nos Estados Unidos. Mas você já pensou em poder morar aqui e pagar $1.300? Um valor bem abaixo da média e melhor, estando próximo de grandes cidades como Nova York e Boston. Isso é o que as cidades de Waterbury e Naugatuck no estado de Connecticut oferecem para você. Mas será que vale a pena morar numa cidade como Waterbury, sendo que é um dos lugares mais perigosos do estado? Mas peraí, um lugar com faculdades estaduais, que é a sede de companhias e era a capital de latão do país, certamente não deve ser tão perigoso assim, né? Hi everybody, what's going on? Eu sou a Brasicana Julie, que traz tudo sobre os Estados Unidos. Compartilho a minha vida pessoal aqui em Danbury, no estado de Connecticut, com vocês. Tudo pela perspectiva da Brasicana que sou. E de verdade, gente, eu tenho essa experiência aqui de Connecticut, Danbury e essa região há mais de 30 anos. Então eu tenho um pouco de conhecimento sobre essa área. E eu hoje decidi falar sobre Waterbury e Naugatuck juntos, por serem áreas que estão bem próximas, são um do lado do outro. Da mesma forma que Danbury fica do lado de Bethel, são lugares vizinhos em que você acaba podendo morar em um e ter seu dia a dia e seu trabalho no outro. Vamos começar falando do ponto principal, do porquê que Waterbury e Naugatuck são áreas mais populares. Não só para brasileiros, mas para todo mundo querendo morar aqui em Connecticut, que é o preço mais acessível. A média de aluguel em Waterbury é sim de $1.300 atualmente. Em Naugatuck tá um pouco mais caro, tá $1.700. Mas quando você compara esses valores com a média atual de Danbury, que está em $2.500, faz muito sentido ir para essas áreas. O custo de vida é menor, então a pressão do dia a dia e de fazer dar certo aqui nos Estados Unidos não parece ser tão pesado. E a coisa legal é que o preço de morar lá realmente é mais barato, mas tanto Waterbury quanto Naugatuck são lugares em que você consegue achar uma área mais tranquila, mais calma, mais afastado, mas mesmo assim tá perto sim de tudo, como Walmart, Target, shopping, mas se você quiser e prefere, você também tem como morar em áreas mais movimentadas, que tem bastante gente na rua, barulho e representa realmente uma pequena cidade. Fora que, como eu falei no início, Waterbury e Naugatuck estão uns 30 a 45 minutos de Danbury, fica também 2 horas e pouca de Nova York, assim, de Manhattan mesmo, fica 1 hora de Hartford, que é a capital do estado, e também é onde está o consulado brasileiro, e Waterbury fica umas 2 horas e pouca, quase 3 de Boston. Então você tem bastante oportunidade de visitar, conhecer, talvez quem sabe até migrar o seu trabalho para essas áreas, aos poucos, se isso é algo que você quer. Se você está buscando uma área que é mais cidade mesmo, Waterbury é seu lugar com 115 mil habitantes. Naugatuck tem muito menos, tem 32 mil, mas como eu falei, muitas pessoas que moram em Naugatuck têm sim seu dia a dia, trabalho, convívio, tudo em Waterbury. Outro ponto positivo para Waterbury e Naugatuck é que são áreas onde tem uma comunidade grande de brasileiros. E eu sei que alguns de vocês vão ouvir isso e na verdade pensar o contrário, por acreditar que onde tem brasileiro tem problema. Mas eu já falei bastante sobre isso. E o ponto principal é que mesmo morando em lugares com muitos brasileiros, você ainda tem como evitar por completo e nunca se envolver com a comunidade de brasileiros, a não ser quando você quiser. Se você quiser ir pegar um pão na padaria, comer um x-tudo de vez em quando, ou uma feijoada, passar no mercadinho brasileiro para pegar um ovo de Páscoa tradicional, para fazer essas coisas é bom estar perto de uma comunidade brasileira para quando você tiver vontade de fazer essas coisas. Como eu falei, eu falo bastante sobre isso naquele outro vídeo. Vou deixar o link para ele aqui embaixo também. Explico do porquê que eu acho que é fundamental estar perto sim de uma comunidade brasileira. Então isso sim é um ponto positivo para Waterbury e Naugatuck. São lugares atraentes para brasileiros porque já tem bastante brasileiro lá. Por ter restaurantes brasileiros, mercadinhos brasileiros, igrejas brasileiras e com isso mais oportunidade de conseguir um trabalho com outros brasileiros logo no início da sua vida aqui. Agora, se você vai querer ficar trabalhando com brasileiros a longo prazo ou não, aí é com você, mas o ponto de partida precisa começar de algum lugar, né? Então por isso que eu acho que é bom estar perto de uma comunidade brasileira. Ah, mas se eu for pra onde tem muito brasileiro, eu nunca vou aprender inglês. Se você não se esforçar, isso pode acontecer sim. Mas ainda assim, acho difícil porque aqui no norte dos Estados Unidos, principalmente, você precisa realmente do inglês.
Tem sim áreas lá pro sul, olhando pra você, Flórida, onde você não precisa. E você consegue se virar perfeitamente com seu português, na verdade com o portunhol, já que eles falam espanhol mais do que inglês em alguns lugares, mas aqui no norte, não. Agora, se você quiser entrar em aulas de inglês ou fazer uma classe, as aulas de ESL da Naugatuck Valley Community College são uma das melhores que eu já vi por aqui em tantos anos de experiência aqui nessa região. É sim um curso mais caro, por ser uma faculdade, e se você continua fazendo esse curso, fazendo os semestres tudo direitinho, você termina com a sua última aula sendo a English 101, que é a primeira classe de inglês na faculdade aqui para os alunos nos Estados Unidos. Então você já termina seu ESL com uma classe de inglês na faculdade mesmo. Mas por que eu tô falando isso aqui? Porque apesar da Naugatuck oferecer classes em Danbury, ela é em Naugatuck. Então você vai estar mais próximo do campus principal e mais próximo dessas e outras aulas também. Mas não é só essa faculdade que tem por lá não. A faculdade do estado onde eu estudei, que é a University of Connecticut, ou a UConn, que acabou de ganhar o campeonato de basquete do país, tem campus em Waterbury também. Tem centros de pesquisas e clínicas de saúde por lá, que são vinculadas com essa e outras faculdades, e também uma cidade bem localizada, ficando do lado da estrada principal aqui de Connecticut, que é a 84. Então, juntando isso, a localização, bastante habitantes e faculdades por lá, Waterbury é um centro importante para educação e trabalho, que remete muito ao que Waterbury era no passado. Um passado talvez não tão distante assim. Waterbury era a capital de fabricação de latão do país. As principais fábricas que forneciam peças, equipamentos, acessórios, tudo que envolvia latão estava vindo de Waterbury. Não só latão, mas relógios também. A fabricação e vendas de relógios para o país inteiro foi essencial para o desenvolvimento e crescimento dessa cidade. Mas, como outras grandes cidades aqui no estado, quando a grande era da Revolução Industrial desacelerou, Waterbury também começou a desacelerar e fechar essas grandes fábricas e com isso o desemprego aumentou. Com isso, Waterbury começou a aparecer em listas de lugares para não morar, pela falta de emprego e a desvalorização da área, porque não tem emprego, então não é mais uma área tão atraente. E com isso o valor das casas, propriedades, tudo acaba despencando também. E consequentemente, com isso, também veio o aumento de criminalidade. Observação que eu não estou falando que essas duas coisas estão ligadas. Esse não é um vídeo de comentário socioeconômico ou político, mas que no caso de Waterbury isso aconteceu sim. Mas antes de começar a falar sobre o próximo ponto, se você chegou até aqui, deixa seu like nesse vídeo, por favor. Isso sempre me ajuda a te ajudar com os próximos vídeos que estão por vir. E também se inscreve no canal para não perder. Então, dependendo da métrica usada, Waterbury pode estar entre as 5 cidades mais perigosas do estado de Connecticut, ou é a segunda cidade mais perigosa do estado, perdendo apenas para a capital, que é Hartford. Mas antes de continuar falando sobre isso, eu só quero pontuar que eu estou falando de cidades com um alto índice de violência ou uma criminalidade mais alta em um dos estados mais seguros do país inteiro. Só para poder ter um entendimento melhor, uma visão mais ampla dos lugares que eu tô falando. E também daqui a pouco eu vou te dar a minha opinião, tendo sim um convívio mais próximo, dependendo, talvez até tendo um dia a dia em Waterbury ou Naugatuck, mas eu não quero misturar aqui a minha opinião com as informações. Então, explicando melhor a violência de Waterbury, crime é crime, né? Então, errado é errado nessa linha de raciocínio. E pensando assim, Waterbury realmente fica mais alto nas listas de lugares mais perigosos. Mas quando você vai analisar os diferentes tipos de crime e começa a separar eles por categoria, Waterbury tem um alto índice de crimes contra propriedades, como furtos e roubos. Não estou passando pano para esses crimes, mas também não vou mentir. Entre morar em um lugar onde tem um alto índice de roubo ou um alto índice de assassinato, um desses vai pesar mais do que o outro. E quando você compara Naugatuck
com outras cidades do mesmo tamanho, com o mesmo número de habitantes, Naugatuck tem um índice de violência abaixo da média pro país. Isso não vem ao caso para Waterbury, mas mesmo assim é alto pro estado onde está. Então, por causa disso, tem sim algumas pessoas que podem ficar espantados ou levantar o nariz se você fala que mora em Waterbury ou Naugatuck ou que você vai morar lá, porque tem sim a galera que sempre fica questionando: nossa, mas não é perigoso? Ah, mas tem muita violência lá, mas não sabem explicar muito bem o tipo de crime que tem, de onde vêm esses crimes e também quais são as áreas em que esses crimes estão concentrados, porque tem isso também. Tem sim mapas que mostram as áreas mais seguras e as áreas onde tem sim mais crimes acontecendo. Porque eu quero enfatizar aqui que apesar de Waterbury ser sim uma cidade e ter sim áreas onde isso é bem mais concentrado, tem sim áreas mais afastadas, mais calmas e que são bem mais seguras. E também, como eu falei, daqui a pouco eu vou falar sobre a minha opinião e experiência em Waterbury, onde eu por várias vezes dirigi a Uber lá tarde da noite, e falo como é que foi pra vocês. Mas antes eu queria falar sobre as escolas. Eu falei sobre algumas das universidades que tem por lá, mas se você pretende vir pra cá com filhos ou ter filhos aqui, Waterbury e Naugatuck tem sim escolas públicas. Waterbury, por ter uma população maior, tem um número de escolas públicas maior também. Tem muito mais elementary schools, 5 middle schools e, se eu não me engano, 5 high schools também. O que isso é muito bom porque Danbury só tem 2. Na verdade, uma, mas tem uma segunda também. E Danbury tem 90 mil habitantes, não tá tão distante de Waterbury assim. Naugatuck, justamente por ter menos pessoas, não tem tantas opções, mas tem sim elementary school, middle school e high school para os alunos. Ah, Julie, mas as escolas são boas? As escolas no estado de Connecticut estão quase sempre no topo ou entre as melhores escolas do país. Óbvio que aqui tem escolas que são melhores do que as outras e áreas com essas escolas que são melhores também. Mas essas áreas normalmente são mais caras e esse é um dos motivos que aumenta o custo de vida nessas áreas. Mas de um modo geral, as escolas de Connecticut são muito boas. Inclusive tem até um ator que é o Christopher Briney, não sei pronunciar o sobrenome dele, mas ele está na série The Summer I Turned Pretty, da Amazon Prime, e ele estudou na escola própria para arte do ensino médio de Waterbury. Mas sim, por ser uma área com uma população maior e também ter um número maior de pessoas que não entendem inglês, porque, como eu falei, a comunidade latina é grande lá. E as escolas aqui no país inteiro recebem notas ou pontuações, e é isso que as pessoas usam para avaliar se a escola é boa ou não. Mas para a escola receber essas notas, todos os alunos precisam fazer uma prova que é padrão. Mesma pergunta, mesmas coisas para todos os alunos daquela série. Óbvio que se uma escola tem alunos que não entendem inglês tão bem, ou na verdade nem entendem inglês, eles não vão ir muito bem nessa prova, né, gente? E isso acaba prejudicando aquela nota final da escola em que você acaba avaliando ela. Agora, o que eu, morando aqui em Connecticut por mais de 30 anos, o que eu acho sobre Waterbury e Naugatuck? Recomendo. Primeiro eu quero falar sobre a violência de Waterbury. Como eu falei, eu já dirigi Uber por um tempo e eu dirigia à noite de quinta pra domingo. Assim, quinta à noite pra sexta e tava em casa, e sexta à noite pra sábado, então trabalhava à noite, pegando de bebum na rua. E muitas vezes acabava lá pra Waterbury. Nunca aconteceu nada comigo, nunca tive uma sensação estranha, nunca passei por um sinal vermelho, porque fiquei com medo de ficar ali naquela região parada. Também nunca vi nada ou presenciei nada na minha frente. Já passei por áreas onde a rua estava fechada por causa de crimes e tava com a polícia lá fechando a rua, mas nunca foi nada comigo, nunca ouvi barulho de tiros, nada disso, gente. Também conheço bastante pessoas que moram por lá ou estudaram por lá ou que já morou lá. O meu amigo, que eu já falei aqui no canal sobre ele, morou em um apartamento lá em Waterbury por 2 ou 3 anos. Ele nunca viveu uma situação de perigo morando lá. Já teve situações da polícia chegar no condomínio onde ele mora, ou onde ele morava, por situações de barulho e gente bêbada no quintal, ou discussões dentro de casa. E eu não tô minimizando essas situações, não tô falando que não são crimes ou não são violências, porque são, mas ele nunca se sentiu ameaçado, nunca foi assaltado, não conheço ninguém que foi assaltado por aqui, e também nunca correu risco de vida. Então, tipo, a violência existe sim, os números não mentem, mas eu também não deixaria ninguém fazer minha cabeça se eu
tô decidida em morar lá, o custo-benefício é muito bom, eu não ia ficar ouvindo as pessoas que falam, ai, nossa, é um perigo, é um absurdo, como que você tem coragem? Porque não é assim. Principalmente porque eu venho do Rio, né, gente? Mas, pra ser sincera, não é a violência que ia me fazer desistir de morar em Waterbury ou Naugatuck. Eu não moraria em Waterbury ou Naugatuck porque eu realmente não curto. Bridgeport seria uma cidade que se compara muito bem com Waterbury, em termos de ser uma cidade, em termos de ser considerado lugares mais perigosos. Os dois lugares têm uma comunidade de latinos muito grande e eu moraria em Bridgeport tranquilamente. Mas pra Waterbury, eu não quero ir, não. Eu me sinto mais à vontade em Bridgeport. Bridgeport também tá mais perto de outras cidades como Stamford, Westport, Fairfield. Tá mais próximo de Nova York também. Então eu me sinto mais à vontade em Bridgeport, sabendo que eu tô mais próximo das coisas que eu gosto, dos lugares que eu gosto. Então eu ia curtir mais. O Waterbury não. Waterbury, pra mim, não tem nada tão interessante ao redor. Eu gosto de algumas áreas ao redor de Waterbury, mas é um lugar que eu gosto de visitar de vez em quando. Talvez tenha um restaurante legal que eu gosto de ir, mas nada que me anime, sabe? Então pode ser que isso é o que pesa mais pra mim. Mas também, tendo dito isso, não deixaria de morar nos Estados Unidos se Waterbury ou Naugatuck fossem lugares que encaixariam melhor no meu orçamento. Eu talvez só iria pesquisar outros lugares ou ver se Bridgeport ia funcionar um pouco melhor pra mim do que Waterbury. Mas, de novo, isso é minha opinião pessoal. Espero ter esclarecido alguns pontos, ou talvez ter apresentado esses lugares pra você nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre Waterbury e região, me deixe saber aqui nos comentários. Também me deixe saber se você moraria em Waterbury ou não. Se os pontos negativos realmente são tão negativos que te afastariam se você tivesse a oportunidade de morar por lá. Thank you guys so much. I will see you next time. Bye!